Esta noite aqui com você, que você possa abrir teu coração, abrir teu ouvido e prestar atenção para aquilo que o Espírito de Deus tem para ministrar sobre você. E tenho certeza que algo Deus vai fazer. Deus vai mover hoje na sua direção e trazer a sua cura, trazer a sua libertação, trazer a sua alegria, trazer a sua paz. Amém? Está pronto? Então vamos hoje. Quero falar com vocês sobre a morte do pecado. Entenderam isso? Porque eu entendo e já venho ministrando aqui a vocês várias vezes e tentando trazer com vocês essa compreensão de que o pecado já não tem mais força sobre a tua vida. O pecado já não tem mais força porque maior é o Senhor Jesus. Abre a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Ok? Já projetaram aqui? Então, olha só, o que a gente hoje traz aqui para que vocês possam compreender o quanto isso é importante para a sua vida. Aqui diz aqui: aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Presta atenção. Claro, tem mais. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem é este? Quem? Jesus. Então, comparável a este versículo, o versículo está no Novo Testamento, Paulo trazendo isso para a gente. Paulo, então, a Bíblia se completa. A Bíblia, ela traz outros, porque assim é a Bíblia, o cânon, a autoridade bíblica, para que os versículos eles não podem se contradizer. Então vamos em Isaías 53, do versículo 10 até o versículo 12. Então você pode colocar, meu irmão, o 10 e o 12, eu vou falar só um pedacinho, mas você coloca aí todo. Aqui em Isaías 53, do 10 e 12 diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O primeiro versículo: aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. No Antigo Testamento, Isaías ele diz: o Senhor agradou moê-lo. Já pensou isso? Agradou Deus torcer, apertar, moer. Foi o que aconteceu com Jesus. O Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Claro que aqui vai trazer mais coisas para vocês. Pode colocar o 11, pode colocar o 12. É o 10, 11 e 12. Então, as duas referências referem ao Cordeiro, é o Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor. 2 Coríntios está falando de quem? Isaías está falando de quem? De Jesus. Isaías fala de Jesus, que Deus agradou em moê-lo, agradou em colocá-lo na cruz. Se nós olharmos para esse lado sem um propósito, a coisa é trágica e a gente olha para Deus e fica achando estranho esse negócio. Como é que eu, pai do Gabriel, tenho prazer em ver o Gabriel sofrer? Tem algum pai aqui que tem prazer em ver o filho sofrer? Tem? Uma das coisas que mais me pegava era quando os meus filhos ficavam doentes, pequenininho, e que às vezes não sabia nem dizer o que estava sentindo. E assim ele ficava, nossa, que luta era aquele negócio. E eu, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que está sentindo? Será que é grave? Será que, principalmente quando o bebê está ali com uma febrão, está aquele negócio, e ele não sabe dizer, só sabe chorar, resmungar, e aí quando a gente vê que ele não está chorando, mas ele está ali molinho no berço, aí você fala: Jesus, põe a mão. Então, isso quando é pai de primeira viagem, né? A gente está ali, aí a coisa que complica mesmo. Então, aqui, se você não entender o propósito do amor de Deus,
A coisa é estranha, é esquisito. Então o que me choca, não é Deus, mas o que me choca são as pessoas, que sabendo disso, do sofrimento de Jesus, que sabendo de que o que Ele passou por mim e o que Ele passou por você, então o que me choca é que está tudo feito e acabado, ninguém mais muda nada disso. Vocês entendem isso? Porque é o que Paulo fala em Romanos 8. Ele disse que não há mais como mudar, porque tudo já está consumado. E Jesus na cruz, ele disse, está consumado, resolvido. Então o que me choca é que está tudo feito e acabado, menos para quem diz crer. Os que creem não sabem que ainda não creem, ou não sabem no que creem. Você sabe no que você crê? Pois se você souber, você sabia o quê? Pergunta para o teu irmão, o que você sabe de tudo isso? Do sofrimento de Jesus, pergunta para ele, do sofrimento de Jesus, o que você sabe? Mas você crê? Fala para ele, eu creio. Então pergunta agora para ele, você crê em quê? Então presta atenção, que você precisa saber daqui no que você crê. Você precisa entender que 2 Coríntios traz que Deus, que Jesus se fez pecado por nós. Isaías disse que ele foi moído. Mas se você crer, o que me choca é isso, que tudo está acabado, tudo resolvido, que nós já conhecemos a história, que eu já sei o final de tudo isso, você já sabe o final de tudo isso, você já conhece Jesus. Nós somos um país cristão. Você já ouviu falar em Jesus? Eu tenho certeza disso, por isso que você está aqui também. Tem país que não ouviu falar de Jesus, tem muita gente que não ouviu falar de Jesus. Teve um momento em que as pessoas ouviam mais falar do Pelé, do Ronaldinho, do que falar de Jesus. Tinha uma época que as pessoas falavam, o Pelé é mais conhecido no mundo do que Jesus. O brasileiro sabe quem é o Pelé, o árabe sabe quem é Pelé, o iraniano sabe quem é Pelé, o chinês sabe quem é Pelé, o aborígena talvez lá sabe quem é Pelé, mas muitas vezes as pessoas não sabiam quem era Jesus. Chocante um negócio como esse. Quando eu ouvi essa palavra, que o Pelé é mais conhecido do que Jesus, falei, meu Deus, só abrindo parênteses aqui, que o Gabriel morou na China há alguns meses, quase um ano, e um dia ele perguntou para um cara se ele sabia quem era Jesus, o cara falou, não, eu não sei. Você nunca ouviu falar em Jesus? Ele falou, não. E aí o Gabriel perguntou para ele, e o seu Deus? Ele falou, meu Deus é o dinheiro. É um país que não é capitalista, hein? Porque ele fala, eu vivo e trabalho para ganhar dinheiro, eu não vivo para deuses. Às vezes a gente está aqui preso na nossa bolha, a gente está preso no nosso mundo, numa nossa realidade, mas a realidade lá fora é diferente da nossa, que às vezes a gente não sabe. Mas preste atenção no negócio, fecha as portas para mim, agora a outra porta está lá, essa daqui. Então preste atenção, o que você conhece, o que você sabe? Que essa força do pecado já não existe mais. Por que não existe mais? Pergunta para quem que a força do pecado não existe mais. Pergunta para ele. Fala para ele, por que a lei não existe mais? Presta atenção, nós vamos chegar lá. Então a força da lei
A força do pecado é a lei. Entende isso? A força do pecado é a lei. Mas a lei está sem efeito. Por que a lei está sem efeito? Porque Jesus, ele veio e agora ele fez pecado por mim. O que Jesus fez? Ele fez pecado por mim. Ele se fez pecado por mim. Então agora, o pecado agora já perdeu a sua força. Porque agora é Jesus que veio e está agora no meu lugar e no seu lugar. Mas qual era a força do pecado? A lei. A lei era a força do pecado. Mas agora está sem o seu efeito. A lei já não tem poder sobre nós. Esse efeito da lei matou a força do pecado. Porque quando a lei perdeu sua força, perdeu o seu efeito, perdeu a sua direção, agora ela não tem mais condições de me julgar. Então a lei perdeu o efeito sobre mim, a lei perdeu o efeito sobre você. Pois aonde não há lei, também não há transgressão. Repete comigo: aonde não há lei, também não há transgressão. Vamos entender um pouquinho melhor isso. No mundo animal, o leão vai lá e come o cordeiro. É pecado? Por que não é? Ele tem um instinto de sobrevivência. E ele pode matar o cordeiro para comer? Você pode não? Ir lá, pegar, matar, para você sobreviver? Até pode. Mas você pode ser julgado por isso, até ser inocentado. Mas você está debaixo de uma lei, você vai ser julgado. Mas o leão não vai ser levado ao tribunal e nem à cadeira de um réu e dizer: seu leão, se comporte. O senhor não pode matar o carneiro, o cordeiro, a ovelha. Você não pode matar o impala. Você não pode matar o outro animal para você comer. Não matarás, assim diz a lei. Então não tem efeito a lei para um leão. A lei de não matarás. Porque não existe lei. Se não existe lei, não existe transgressão. Então por que há transgressão para nós? Porque a lei, e quando há lei, então quando eu vivo na lei, e se eu quebro a lei, eu vou ser penalizado pela quebra da lei. Então quando existe lei, existe transgressão. E quando não existe lei, não existe transgressão. E o que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer, amado? Jesus, ele não veio desfazer, desqualificar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. Então ele agora é a lei em que eu vivo. Você vive agora na lei que chama Jesus. Aí a gente fala: eu vivo a graça. Mas essa é a lei é Jesus hoje. Ele é o meu Senhor, é nele que eu vivo. Ele diz: eles estão em mim, eu estou nele. Jesus está no Pai. Então nós estamos em Cristo, eu sou o corpo de Cristo, eu sou a igreja. Isso daí, então, há muitas bases onde a gente entende que eu sou em Cristo Jesus. E ele cumpriu a lei. Então a lei não tem mais força sobre a minha vida. Quem tem força sobre a sua vida? Fala comigo: Jesus. Então a força do pecado é a lei. De novo, pensa comigo e fala: a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei ela tem a força de condenar. A lei tem a força de julgar. A lei tem a força de colocar no banco dos réus. Mas agora Jesus, ele veio então
e cumpriu a lei. Ele se colocou no lugar da lei. Ele morreu, ele foi moído, ele pagou o preço. Então agora eu fui comprado, você foi comprado, você agora não é mais da lei, agora você é de Jesus. É Ele que é o seu Senhor, não é mais a lei que é o seu Senhor. E a lei, onde opera a lei? A lei opera pelo pecado, a lei existe por conta do pecado. E se agora já não existe mais o pecado, também não existe a lei. Consegue entender isso? Está complicado não? Estou tentando simplificar, mas a gente precisa de pensar. Assim, o que Jesus pagou por nós está pago para sempre. Fala para mim, o que Jesus pagou por mim está pago para sempre. Fala para quem está do teu lado, o teu pecado já está pago. E fala para ele, para sempre. Então, o seu pecado está pago. Jesus pagou, e se Ele pagou, está pago. E se Ele pagou e está pago, pagou para sempre. Eu não devo mais, você não deve mais. Você consegue entender isso? Se você entendesse isso como eu entendi, e eu vibrei quando eu olhei para isso, entendi isso, isso entrou no meu coração, e isso, naquele momento eu dei um glória a Deus. Eu não sei se você pode dar um glória a Deus, entender que você não tem mais dívida. No dia que eu terminei de pagar meu carro, no dia que eu terminei de pagar minha casa, no dia que eu terminei de fazer uma conta que ela ficava ali todo mês me pegando. E aí de repente, a hora que eu olhei, esses dias meu genro pegou e mostrou a matrícula da escritura do apartamento dele. Ele veio todo feliz mostrando, falando assim, está pago. E o que a gente falou? O que você vai falar quando sua dívida está pago? Glória a Deus! Quem se alegra quando paga uma dívida? Quem se alegra quando não tem mais aquela justiça, aquele cobrador, aquele carnê para pagar? Você vai dizer, glória a Deus, eu estou livre da dívida. Então eu quero te dizer hoje nessa noite, meu amado, você está livre da dívida do pecado. Será que você pode se alegrar com o pagamento? E quem pagou foi Jesus. Está pago, está pago. Então você pergunta, talvez você está aí perguntando, você está em casa perguntando, falando assim, se é assim, como ainda nós pecamos? Se está pago, fala para ele, se está pago, por que você continua pecando? Vou te dizer, meu querido, acalma teu coração, porque é o pecado que eu peco, é fruto da minha queda. Presta atenção. Mas já não carrego em mim mesmo o poder de me matar. Eu já não carrego mais em mim mesmo o poder de me fazer compulsivo pelo simples fato de que em minha consciência ele já não se faz mais acompanhar da condenação da morte. Então eu quero que você entenda uma coisa, o pecado na minha vida agora é porque eu sou carne, é a condição de que é o fruto de uma queda. A carne, a minha carne, mas só a questão é que esse pecado que está em mim, esse pecado que eu ainda peco, não é mais o pecado que eu carrego como desejo de pecar. Eu já não tenho mais a compulsão de pecar, eu já não tenho mais o desejo de pecar, porque quando eu peco, quando eu tenho esse Cristo em mim, quando eu sei que esse pecado, ele já não é mais parte de mim, e que eu entendo o pecado na minha vida como algo que vem da minha carne, eu fico constrangido. Quando eu peco, eu fico mal, eu fico ruim. Quando acontece alguma coisa na minha vida que é pecado,
eu volto para casa correndo para conversar com meu Senhor, ou na mesma hora eu falo com Jesus, e na mesma hora eu peço perdão, na mesma hora aquilo me traz uma angústia, um mal terrível dentro de mim. O pecado não me domina, o pecado já não faz mais parte do meu ser, não faz mais parte da minha vida, é só a minha carne, eu peco. Mas quando eu peco, o pecado já não me domina mais, eu já não tenho mais a compulsividade de pecar, eu já não sou viciado em pecado. E quando isso acontece, eu procuro logo alguma coisa, procuro logo o meu Senhor. Então, quando não tenho mais essa compulsividade de pecado, é porque eu tenho consciência que Ele já não se faz mais acompanhar pela condenação da morte. Quando eu tenho essa consciência que o pecado não me mata mais, o pecado já não tem mais força na minha vida, o pecado já não me atinge mais da mesma maneira como atingia antes, porque é o medo da morte e a certeza da condenação, o poder que gera toda a compulsão. Já coloquei aqui outras vezes para vocês, que quando a gente tem mais medo, mais a assombração aparece. Não é isso? A gente brinca que a assombração sabe para quem aparece. O pecado, quando você tem medo dele, quando você tem medo da morte, ele vai ficar te assediando o tempo todo, ele vai te constranger o tempo todo, ele vai te encantoar o tempo inteiro, ele vai te empurrar toda hora, e você vai vivendo com medo daquilo. Você pode ver que as pessoas que mais têm essa compulsão do pecado, que tem mais medo do pecado, é o que mais peca. Continua escravo dele, continua com medo dele. É o pecado, vira seu fantasma, vira seu carrasco, vira seu dominador. Agora, quando eu sei que o pecado não me atinge mais, o pecado não me fere mais, o pecado não pode me matar mais, eu não tenho mais medo do pecado. Parece meio estranho, parece, então agora eu posso. Amados, é isso mesmo, você pode andar livremente, porque o pecado não pode te matar mais. O pecado faz mal ao meu ser, mas já não tem o poder de danificá-lo. E se estou confiante no poder e na consumação do que Jesus já fez por nós, é isso que tem que entender, que Jesus é maior do que o pecado. Então não é o pecado que é maior do que o meu Jesus, é o perdão dele é maior do que toda a culpa. Então quando eu entro nesse entendimento de que Jesus é este que vem sobre a minha vida e me libertou do poder do pecado, me libertou do poder da lei, me libertou dessas condições, eu agora ando livre, e eu tenho consciência que esse pecado já não mais me escraviza, eu não tenho mais por que ficar com medo desse pecado. Eu não estou aqui desafiando o pecado, não estou aqui desafiando o diabo, eu não estou aqui desafiando aquilo que me mata, que me tira da paz. Mas eu só sei que quando isso chega na minha porta, eu só mando ele embora. Fala, vai, porque eu não tenho mais parte contigo, pecado. A lei já não me atinge mais, eu não tenho mais medo da morte. Porque quem tem medo da morte é porque ainda está no pecado. Porque continua ainda no pecado, é o pecado que continua escravizando. O pecado faz mal ao meu ser, mas já não tem o poder de danificá-lo. E se está confiante no poder e na consumação do que Jesus já fez por nós. Afinal, o pecado só existe em mim, o pecado só existe em mim, mas já não existe como algo que pende como uma espada da morte sobre a minha cabeça. Você consegue compreender isso? Então, o pecado ele tende em mim, o pecado, eu não estou dizendo que eu não peco, eu não estou dizendo que eu sou santo e não estou dizendo que você não peca, eu estou dizendo que você agora não tem mais o poder da morte do pecado na sua vida, não é mais aquela espada que está presa com um fio de crina de cavalo, aonde qualquer movimento que você faça, você está aqui morrendo de medo que essa espada caia e
e fure a tua cabeça. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Fala comigo, eu estou em Cristo. Porque é Ele que me protege, que me guarda. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos repetir esse versículo? Fala comigo. Já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você entende? Quem está falando isso não sou eu, é Paulo. Consegue entender? Que ele está dizendo, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu ouço o quê? 1 João, capítulo 2, versículos de 1 a 2, que diz o quê? Filhinhos meus, não pequeis. Fala para quem está do teu lado, não pequeis. Mas fala para ele, se todavia pecar, você tem um advogado junto a Deus. Fala para ele, sabe quem é? O seu advogado? Fala para ele, Jesus. Então olha só o que continua dizendo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo todo o mundo. Você consegue entender isso? O peso disso. Já não há mais peso sobre a sua vida, sobre o pecado. Então o que Jesus disse, filhinhos, João o apóstolo está dizendo, filhinhos, eu quero te dizer, não peque. Não peque. Qual é a minha palavra para você hoje? Qual é? Não peque. Mas e se você pecar? O que eu faço quando eu peco? Eu corro para Jesus, apresento para Ele a minha causa e falo para Ele, Jesus, me defende. O diabo não pode me tocar. É isso que você entende que está escrito em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, versículo 19. Que o maligno não toca aqueles que estão em Cristo. Então, o Deus que fez carne, também se fez pecado por nós. Fala comigo, Deus que se fez carne, também se fez pecado por nós. Você entende? Não faz sentido. Ele veio e fez carne, ele veio e virou carne. Então ele virou carne para fazer-se pecado em meu lugar. Agora, se ele fez pecado no meu lugar, ele pagou a minha dívida, eu vou pagar de novo? Você vai pagar 2 vezes? Fala para quem está do teu lado, o teu pecado já está pago. É isso. É isso que eu celebro nesta noite, quando eu sento nesta mesa, quando eu como desse pão, eu bebo desse vinho. Eu estou celebrando a libertação, eu estou celebrando o pagamento das minhas dívidas, eu estou celebrando que não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, e certamente Ele não fez isso para que continuasse tudo igual. Jesus, Ele não veio e se tornou carne para que você continuasse pecador. Ele não veio e se fez carne para que tudo permanecesse do mesmo jeito. Às vezes o diabo chega para você e vai falar assim, olha, tudo bem, você está indo lá naquela igreja, mas não fica pensando você que vai mudar as coisas na sua vida, não. Nós continuamos do mesmo jeito. Você continua vindo aqui nas farrinhas, você continua aqui comendo esses negocinhos, bebendo esses trenzinhos, visitando esses lugarzinhos. Você, tudo bem, continua lá, vai lá e fica aqui. Jesus não veio a esse mundo para que tudo continuasse do mesmo jeito. Você não aceitou Jesus para que na sua vida continuasse as mesmas coisas.
Jesus não entrou na sua vida para que você continuasse a viver a mesma vida de miséria, a mesma vida de pecado, a mesma vida do mundo. Mas Jesus entrou na sua vida para fazer diferença. Jesus veio neste mundo para fazer diferença. Jesus não veio a este mundo para fazer com que a lei continuasse sendo lei e o pecado continuasse sendo pecado, que você continuasse a viver e ter que pagar a dívida do pecado. Jesus, ele veio e pagou a dívida do pecado. Então ele veio e mudou a história, ele mudou a sua vida, ele mudou a vida de toda a humanidade. A consciência que se tem. Então você precisa ter consciência que você está liberto, que você não tem mais o poder da morte do pecado. Você peca, mas você tem um advogado. Se você peca, você tem consciência que aquele pecado não te mata mais. Amados, tem que haver um fato real que decorre dessa ação. Qual ação? Qual ação, amado? Fala, a ação que Jesus se fez pecado por nós. Fala para o teu irmão, tem que ter um fato real da morte de Jesus. Ele não veio para ficar do mesmo jeito, não. Parece que o diabo quer dizer para nós que não mudou nada. Mas mudou tudo. Você precisa de entender que você não tem mais o poder da morte sobre a tua vida. Você não tem mais o poder do pecado sobre a tua vida. O pecado já não é mais o teu senhor. O pecado já não te domina mais. Tem que haver um fato real. Um fato real dessa ação. O fato real é um só. O pecado existe na vida de cada um de nós, mas não existe como condenação. Entende? Repete comigo. O pecado existe na vida de cada um de nós, mas não existe como condenação. O fato do pecado em mim é inegável. É inegável. Mas, porém, todavia, eu quero te dizer que é inegável que ele já não tem mais poder sobre mim. Fala comigo, o pecado já não tem poder em mim. Pode bater na sua cabecinha aí. Porque se o pecado tivesse poder em mim, eu vivia no pecado. Eu não estaria aqui, você não estaria aqui, você não estaria negando o pecado, você não estaria orando, você não estaria pedindo perdão, você não estaria buscando a Deus. Como? Não tem poder? Como? Presta atenção. O pecado existe como produção da minha carne. Fala comigo, o pecado existe como produção da minha carne. Então é um corpo de totalidade do ser. Tanto é que Jesus, quando ele chega e diz, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Já é um controle do ser. E é o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Então, o pecado existe na minha vida porque é a minha carne, pois faz parte da minha condição caída. O pecado faz parte do ser humano por conta da condição caída do ser humano. Hoje, nós pertencemos à dimensão da animalidade. A carne, essa carne que se fez pecado, ela também não difere da carne do bicho. Da mesma maneira que o bicho morre e o bicho apodrece, você também vai morrer e você vai apodrecer. Então essa carne que peca é a carne animal. Eu peco
peco porque há uma animalidade, e que não é elevada à inconsciência, pois ainda está presa na minha condição de egoísta essencial. Então, quando eu ainda estou vivendo esse mundo, esse pecado, que eu não tenho Jesus ainda, que Jesus não é a minha consciência, e quando Ele não é minha consciência, é o pecado que domina, eu somente parece que eu sou bicho. Quem não tem Jesus, ele é praticamente como se fosse um bicho. Sem querer confundir e nem trazer nenhuma uma polêmica aqui para você, é o seguinte: todo mundo nasce corpo, alma e espírito, certo? Mas só que quando você nasce corpo, alma e espírito, tem um detalhe: o teu espírito, ele não nasce, ele está morto dentro de você. Você, antes de Jesus, você anda meio zumbi. Carne, que está aqui, que você vê. A alma, que estão seus sentimentos, são as suas vontades, são os seus desejos. Isso é a alma. Então você tem corpo, vontade e desejo. Corpo e alma. E o espírito? O espírito está morto. Aí quando você tem um encontro com Jesus, Jesus ele vem, filho, Anselmo, vem cá. E quando eu enxergo Jesus, eu tenho consciência de Jesus, aquele poder da lei, aquele poder do pecado que está dominando a minha alma, dominando meu sentimento, que minha carne, meu corpo vive isso. Então o meu espírito, agora ele é vivificado. Quando eu aceito Jesus, Jesus vivifica o meu espírito que estava em mim morto. Então agora o crente, ele é um ser completo. Corpo, alma e espírito vivo. Porque quem não tem Jesus tem um espírito morto. Está andando por aí, mas quando você encontra alguém que não tem Jesus, ele tem um espírito morto dentro dele. Ele tem uma alma, que tem desejos, sentimentos, vontades. E tem um corpo. Mas ele não tem um espírito vivo. Aí quando ele encontra Jesus, ele tem esse espírito vivificado, e Jesus vivifica o espírito dele. E agora você entende que o poder do pecado já não tem mais poder sobre a sua vida, porque agora o espírito que vivifica, que está vivo em você, não vive dominado pelo pecado, porque tua carne, tua alma, agora vive pelo Espírito. E você passa a viver de forma diferente. Então você precisa de entender que existe uma produção na minha carne, que é uma produção de pecado, que ainda é um egoísmo essencial. Eu sou um egoísta essencial, porque ainda essa carne que vai morrer, mas o meu espírito não vai morrer, o seu espírito não vai morrer, porque ele foi vivificado. Agora, se uma pessoa morre, que tem corpo e alma, mas não tem espírito vivificado, por que essa pessoa não vai para Deus? Fala para mim, apóstolo. O que vai para Deus é o espírito. Você entende? É o espírito que vai para Deus. Agora, como é que um espírito vai para Deus se ele está morto? Então, por isso você precisa de aceitar o quê? Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você só tem corpo e alma e um espírito morto. O teu pai, se não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele tem corpo e alma, ele não tem um espírito vivo. Quando ele morrer, a alma, ela não vai para Deus, ela vai alma e espírito para Deus, e você vai receber um corpo glorificado. Vai continuar uma tríade: corpo, alma e espírito. Mas o que vai para Deus é o espírito que está vivo. Sem espírito vivo, você não vai receber um corpo glorificado. O morto não vai para Deus.
espírito morto não volta para Deus. Então você precisa de estar vivo. E hoje, se você entender o que está trazendo a mensagem de Deus para a sua vida, Ele está somente dizendo para você: filho, eu te libertei, eu te vivifiquei, você está vivo. E se você está vivo, você não vai morrer mais. Se você está vivo, o pecado não te domina mais, porque agora quem te domina é Jesus. Quem te domina é Jesus, não é mais o pecado. É Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em você. Agora é Ele que vivificou o meu espírito, e eu celebro por isso. Então eu constato o pecado em mim, e até grito: desaventurado sou, desaventurado sou. Mas meu grito já não ecoa para a eternidade, não ecoa nem mesmo no tempo, exceto em mim. Quando eu grito: desaventurado sou, quando eu grito: miserável homem que sou, quando eu digo: pecador, eu sou pecador. Mas esse pecado, ele não ecoa para a eternidade, ele não ecoa no tempo, ele só grita dentro de mim, me constrangendo, me fazendo voltar para o meu Senhor, me fazendo me arrepender do mal que eu fiz para mim mesmo. Eu me arrependo. Esse pecado que eu constato em mim, porque no momento em que eu entendo o pecado, esse pecado já não me mata mais, porque ele não tem força em mim. Então, ele já não passa daí, ele perdeu força, pois a lei do Espírito e da vida em Cristo, meu libertador da lei, do pecado e da morte. Fala comigo: Cristo é o meu libertador da lei, do pecado e da morte. Então Ele te libertou disso. Agora, se creio no que está feito, se creio no que está feito, vivo pelo que Ele fez em mim, o que Ele fez por mim, não em razão do que eu mesmo crendo ainda faço contra mim. Então não é em mim, é nele, é Ele em mim. Já não sou eu, é Ele. Por isso Paulo diz: não sou eu mais que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós que pecamos já não sejamos pecado, mas sem pecado nele, que nunca tendo pecado, foi feito pecado em seu lugar, em meu lugar. Então aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por mim. Você entende isso? Você aceita isso? Você compreende isso? Deus o fez pecado por mim, para que nós que pecamos já não sejamos pecado, mas sem pecado nele, que nunca tendo pecado, foi feito pecado em meu lugar. A lógica é uma só, é uma só. Quem nunca foi pecado, foi feito pecado. Para quem é pecado, pessoa já não ser, posso já não ser, mesmo ainda seja pecado, pois mesmo sendo só, e é para si mesmo pecado, mas não mais para aquele que por nós se fez aquilo que ele mesmo não era pecado, para que nós que somos pecado, já não sejamos como quem sendo morre do que é. Eu já não vou mais morrer do que sou, não vou morrer mais do pecado, porque Ele se fez morto no meu lugar, Ele morreu pelo meu pecado, Ele foi para a cruz no meu lugar, Ele morreu pelo pecado de cada um de nós. Por isso que aqui, 2 Coríntios, Paulo diz: Ele se fez pecado, sem ter pecado.
Você consegue compreender isso? Não é complicado. Quem eu sou já não me mata. Você entende isso? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, Deus condenou na carne o pecado. Fala comigo, Deus condenou o pecado na carne. Você entende isso? Com esse efeito, a condenação do pecado aconteceu na cruz. Com efeito que quem crê já está liberto, ainda que pratica na sua própria liberdade, tomando consciência de quem ele é. E é em Cristo, não em si mesmo. Então eu não sou em mim mesmo, eu sou em Cristo. Eu não sou justificado em mim mesmo, eu sou justificado em Cristo. Não, eu não sou perdoado por mim mesmo, eu sou perdoado em Cristo. Por isso que a necessidade de que chegamos e que vá a Cristo. Eu tenho que ir a Ele para ser justificado. Cristo morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Eu quero que você entenda uma coisa. Como o pecado morto, com o pecado morto, com a lei sepultada, o que sai da morte e da sepultura não é mais o que me mata, mas o que me salva. Você entendeu isso? Quando isso entrou em mim, quando eu entendi isso, puxa vida, isso vibrou dentro do meu espírito. Isso vibrou na minha carne, que eu entendo que aqui, ó, que o que sai da morte e da sepultura não é mais o que me mata, mas o que me salva. Vamos repetir isso? O que sai da morte e da sepultura não é mais o que me mata, mas o que me salva. Ó, tá ali. O Wesley teve de manhã aqui. Está dando cola, né, Wesley? Então, amados, eu sei, no entanto, que é muito difícil crer na pregação. Não é isso que diz Isaías 53:1? Projeta. O que ele diz? Isaías 53:1? Não, tira, põe o Isaías 53:1. Isaías está dizendo: quem crê, aí, quem crê em nossa mensagem? Ora, pouca gente crê. Tem gente que prefere ainda viver como escravo do pecado. Tem gente que continua ainda a viver com medo do pecado. Tem gente que continua ainda a morrer, se pode viver. Pouca gente crê na palavra. Talvez, não sei se você vai sair daqui crendo. Pouca gente crê. Quem dera vocês todos crescem, e que se Jesus soubesse que vocês creem, e que se Ele souber que você crê, eu tenho certeza que Ele ficaria feliz e alegre, porque Ele entendeu o penoso trabalho dele para fazer tudo diferente, e a multidão e a maioria das pessoas continua ainda não crendo em tudo aquilo que Ele sofreu, em tudo aquilo que Ele passou, em tudo aquilo que Ele fez para fazer diferença. Não para continuar a mesma coisa na sua vida, não para continuar você sendo escravo ainda do pecado, mas Jesus veio para te libertar. Ele veio para tirar todo o efeito e o poder da morte sobre a tua vida. Ele veio para anular a lei. Quem dera
se você cresce, se a multidão que ouve crescem a Jesus como Senhor e soubesse que creem também, e quem dera que sobretudo crescem e no que o penoso trabalho da sua alma realizasse por todos nós. Ah, se Jesus soubesse disso, com alegria são, e quantas festas seriam feitas no céu hoje, por conta daquilo que a gente crê na mensagem do Senhor. A promessa divina era que o Salvador viria, e os resultados do penoso trabalho de sua alma ficaria satisfeito, pois como o seu conhecimento, ele justificaria a muitos. Há um conhecimento a ser compreendido. Fala comigo, há um conhecimento a ser compreendido. Fala comigo, eu sou salvo pela fé. Fala comigo, há um saber em fé, que é o conhecimento. Você consegue entender isso? Você é salvo pela fé. Fala comigo, eu sou salvo pela fé. Mas você também precisa de saber que tem um conhecimento pela fé. Que justifica e que já realizou. Esse conhecimento em fé é aquilo que nos mergulha no descanso que declara Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É para quem crê. É fé no conhecimento. É fé para quem crê. É fé para quem conhece. Você é salvo pela fé, mas essa fé você precisa de conhecê-la. E o que você está conhecendo aqui hoje, que Jesus já te libertou, que Jesus já te salvou, que Jesus já te perdoou, que Jesus já cancelou o escrito de dívida, que Jesus já tirou o poder da morte sobre a tua vida, que você hoje está liberto e que você pode viver na presença dele e sair daqui hoje festejando e jubiloso e declarando: eu não tenho mais medo da morte, porque ela já não tem mais força sobre minha vida, ela não pode mais me matar. Para mim, já está pago. E para você? Então fala, para mim também, apóstolo. Para mim já está pago. Não aceito nem mesmo o mínimo débito na minha conta, na minha carne, que me apresente para que eu pague. Voltando para 1 João, o diabo já não pode mais te condenar. O diabo já não pode mostrar mais para você nenhum carnezinho para você pagar. Ele não pode te pedir mais nenhuma moedinha para você pagar. Eu não aceito pagar mais nada, porque Jesus já pagou tudo por mim. Eu já sei que está pago, e Ele não vem me enrolar mais, porque todos os meus pecados estão pagos na cruz do Calvário. Colossenses 2, capítulo 2, versículo 14, ele diz: todo escrito de dívida foi cravado na cruz. Fala comigo, todo escrito de dívida foi cravado na cruz. Você consegue entender isso? Eu creio, você crê? Eu creio que eu não tenho mais dívida. Você crê que você tem dívida? Eu creio que você também não tem mais dívida para pagar, porque eu creio no poder de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Eu creio no poder de Jesus para salvar você, para salvar o mundo todo. E não tem por que você continuar aí, cabeça baixa, o diabo te jogando o peso do pecado para você continuar carregando, você continuar chorando, você continuar culpado, você continuar espremido, você continuar sendo moído, porque Jesus já foi moído por mim e por você. Ele já sofreu o seu pecado. Por que você está sofrendo de novo? Por que você está sofrendo de novo, se Ele já sofreu no seu lugar? Por isso que Ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Eu creio.
Eu não creio em mim, mas Deus sabe que eu creio na mensagem, que eu creio na pregação. Deus sabe que eu creio em Jesus. Eu não creio em mim, eu não creio na minha força, eu não creio na minha capacidade, eu não creio do que eu sou capaz de fazer, mas eu creio e sei o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Eu creio na mensagem. E se Isaías pudesse falar hoje, eu digaria: eu creio, Isaías, na mensagem. O Isaías 53 é tudo que eu estou aqui falando para vocês hoje. Depois vocês podem ler Isaías 53 todo. E Isaías começa com 53 dizendo: quem vai crer? Quem vai crer? Quem vai crer, amados? Quem crê aqui? Você crê? Eu creio. Eu creio nessa mensagem. Eu creio nessa verdade. Eu creio que Jesus me salvou. Eu creio na mensagem. Eu creio em Jesus. Fecha os teus olhos e deixa o Espírito de Deus falar com você. Deixa Ele ministrar seu coração. Declare isso para Ele: eu creio, Jesus, eu creio. Não tem porquê eu estar aqui constrangido pelo meu pecado. Eu não tenho aqui porque viver pesado, carregando uma cruz que eu não tenho que carregar porque o Senhor já carregou. Eu não tenho porque estar aqui morrendo porque o Senhor já morreu. Eu não tenho aqui para viver a culpa porque o Senhor já viveu essa culpa. O Senhor já fez por mim. E eu aceito o que o Senhor fez. Eu te aceito, Senhor. Eu aceito Jesus. Eu aceito o sacrifício dele por mim. Eu aceito. Deixa Ele te trazer paz. Deixa Ele te trazer cura. O castigo que estava sobre Ele trouxe sua paz, trouxe a sua cura. Por isso que Deus viu que isso era bom, porque nele todos nós fomos salvos. Creia nessa mensagem, creia na palavra. Deixa o Espírito de Deus ministrar teu coração agora. O Espírito Santo está neste lugar e quer libertar você, quer te trazer vida e vida em abundância. Ele quer te libertar da morte, Ele quer te libertar desse peso da morte, Ele quer te libertar do pecado. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são dele. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo
amor, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu reter. Cristo e suas linhas de amor, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, fez paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu Oh, aleluia. de amor. Cristo em suas linhas de amor, Ele costurou esse amor em seu sangue que se verteu. Ele te trouxe à presença do Pai para ver Deus. Que você nesta noite possa tomar esse entendimento, conhecer essa verdade, conhecer a fé. E eu quero que nesta noite você conheça a fé, porque é pela fé que você é salvo. Creia no Senhor Jesus, creia no poder de Jesus, creia no que Ele fez por mim e o que Ele fez por você. Creia, em nome dEle. Eu quero que vocês coloquem de pé e levante a tua mão. Eu quero orar por você. Meu Deus e Pai amado, com dor do Senhor, Senhor, muitas coisas não compreendidas, mas que o Teu Espírito revela a nós. É o Teu Espírito que traz a mim, que traz a esses. É o Senhor, ó Deus, que pode entrar agora no espírito dos Teus filhos e filhas aqui nesta noite, desses que nos ouvem pela sua casa. Senhor, que Tu possas alcançá-los no poder do Teu Espírito Santo, para que eles possam ser libertos, para que eles possam ser vivificados, para que eles possam nesta noite, meu Deus, receber o poder da vida, e que jamais a morte possa levar a eles os danos, as perdas, porque o Senhor Jesus já consumou tudo. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada um destes com a Tua paz, com a Tua vida, com a Tua presença, com a Tua libertação, com a Tua cura. Que a cura do Senhor esteja sobre esses agora. Receba a cura do Senhor pelas pisaduras de Cristo. Seja sarado agora, seja sarado agora, seja curado agora, seja liberto agora, seja vivo agora, pelo poder de Jesus agora. Que você receba agora o poder dele, poder que cura, poder que liberta, poder que salva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, receba do poder de Jesus, receba do amor de Jesus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus. Mas o homem ver a Deus, um homem como eu, andar e ser, me fez amigo em seu. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora
aleluia, aleluia, aleluia. Ei, la barababachori, ela barabashake, ela barababachorolori, ela barabashori, ela barabas. Ei, que ela carabababachorolori, ela barabashake, ela cachori, ela barabas. Ei, catarababachorolori, ela barabas, ela ba. Yuri, ela caria barabashori, ela barabaseke, ela barabas. Euri, barabashori, ela barabas. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em ser. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo e suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode um homem ver a Deus, mas ver e andar e ser, e faz amigo em seu ver. Aleluia, dê uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus, dê um grito de júbilo. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Estamos vivos, estamos salvos, estamos perdoados, estamos hoje justificados. Cristo é o meu Senhor e Ele é maior do que o meu pecado.